E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala assim. Pra quem não me conhece, sou estudante de Direito aqui de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco. E aqui nós temos mais dois colegas de classe. Boa noite, meu povo. Aqui quem fala é Davi, sou estudante do segundo período de Direito da UPE. E juntamente comigo temos. Meu nome é Leonardo Pirro, também sou estudante de Direito, segundo período aí da UPE. E a gente vai falar sobre corrupção. Pois é, cara, um tema muito perplexo, digamos assim. Um tema que vai desde a antiguidade, né? Até porque, se eu não me engano, é um tema que interpassa as gerações, né? Algo extremamente difícil que vem acompanhando ainda mais nossos dias a dias, né? Infelizmente, né? O que é que tu acha, Davi? Meu amigo, eu diria que a corrupção no Brasil é tão antiga, ou até mais antiga do que o próprio pau-brasil, meu amigo. Vocês já ouviram a história do nosso primeiro ministro da Justiça, por assim dizer, um doutor Não, não, Pedro fala, Borges? fala. Meu amigo, o cara, ele inicialmente era juiz da cidade de Elvas, no sul de Portugal, certo? Olha como essa história é completamente atemporal, velho. O cara era ministro não, ele era o fiscalizador, né, que era meio que uma função que englobava ali a questão jurídica, a questão fiscal. Ele foi designado para fiscalizar uma obra da construção de um aqueduto na cidade de Elvas. Depois de um tempo, né, que essa construção iniciou-se, isso a gente tá falando de 1547, salvo Nossa, engano. faz tempo, viu? 1547, ainda em Portugal. Foi ontem, É, foi ontem. Foi ontem. Depois de um tempo, essa obra começou e, pasmem, ela parou no meio. Ela não foi concluída, ela ficou no meio. Naquele tempo remoto, né, coisa de muitos anos atrás, as obras não eram concluídas. Olha só, veja como isso é algo Algo um bem. pouco familiar, né? Inclusive, né? Talvez, coisas de tempos primitivos, né, obviamente. Aí a população de Elvas ficou revoltada, né, pelo fato de não terem água e o aqueduto tá lá, que um elefante branco ali abandonado. Pô, cadê a água? Quando foram ver, fizeram uma comissão parlamentar de inquérito e o nome era esse mesmo, dado pelo ordenamento português ainda já naquela época, né? Na Câmara de Vereadores de Elvas, quando foram chamar o responsável pela obra, né, o engenheiro que estava ali tocando a obra, disseram, veja bem, não tinha dinheiro para concluir. Os vereadores indagaram, como assim não tinha dinheiro para concluir? A gente deu todo o dinheiro necessário. Não, mas olha, respondeu o empreiteiro. O fiscal disse que 50% do valor era para ele. Eu não entendi, mas ele estava dizendo, né? Naquela época, né? Obviamente, Rapaz. isso era normal. Aí foram lá, o cara disse, não tinha como terminar a obra, 50% do valor era do fiscal. Chamaram o fiscal fez aí uma artimanha, né? O fiscal, como eu falo, ele é como se fosse uma espécie de misto de juiz com auditor fiscal. Ele foi elevado ao cargo de desembargador, no caso desembargador, porque pelo ordenamento da época ele só poderia ser julgado pelos pares dele. Aí, meu amigo, empurraram com a barriga, e para ver se a poeira baixava. A poeira não baixou. A população de Elvas disse: este homem tem que sair desse cargo, isso é imoral. Aí o que foi que fizeram? Tiraram ele do cargo. Em 1548 ele foi destituído do cargo, condenado a pagar metade do valor que ele roubou, tá? Só metade. Isso foi proibido de exercer qualquer função pública. E passou-se um ano. Dom João faz o que com o homem que tinha sido processado por corrupção? Foi proibido de exercer cargo público. Nomeou o Caba para ser o ouvidor-mor do Brasil, da colônia. Oxi. Foi enviado para cá e assim começa o nosso ordenamento Sei jurídico não, brasileiro. já começou muito bem, viu? Sinal, viu? Começou Eu tô muito vendo. bem. Então quer dizer que, como o Cid falou, né, a corrupção aí é um tema explorado desde a antiguidade, porém o brasileiro institucionalizou, né? Aliás, o português, né? E mandaram Oficializou, na pra cá. verdade. Oficializou e mandou pra cá. E mandou para cá. A corrupção já começa com o próprio Brasil. Pois é, nesse contexto mundial, pô. Eu tava até vendo mais recentemente. Eu não sei se vocês conhecem o índice de percepção de corrupção, sabe? Nele a gente consegue avaliar, né?
o índice, né, de corrupção para cada país. E, cara, eu vou ser sincero, é um pouco decepcionante a questão brasileira, viu? Tem países, muitos países por aí que a gente, teoricamente, acha que a gente sairia na frente, mas infelizmente não é. A gente, infelizmente, sai perdendo. A nível de curiosidade, né, o Brasil, ele se encontra na 79ª posição, isso no último censo feito, em 2016, né? Ou seja, já faz um pouquinho de tempo. Inclusive, acho até que ele ia acabar caindo um pouco mais. O interessante, pô, é que, assim, ele tá no mesmo patamar, né, em nível de corrupção, de países como China, como a Índia, sabe? Que, tipo, são somente os países mais populosos do mundo, né? Só fica isso, né? Uma crítica que eu vejo o pessoal fazer muito essa questão da corrupção no Brasil, essa questão com o volume da corrupção, é justamente dos próprios dispositivos que tratam de corrupção, né? Para o nosso ouvinte que tiver a curiosidade de observar, o nosso artigo 317 de corrupção passiva, ele é um super tipo de corrupção, né? Que a corrupção passiva isso aqui é uma roda de estudantes, né? A gente tá falando aqui de estudantes para estudantes. A corrupção passiva, ela abrange basicamente o ato que vem do próprio servidor público, né? E se a gente for ver ali, ele abarca tudo, desde o guarda do Detran até um juiz que porventura venha se corromper, mas sem muita discricionariedade. Meio que parece que a princípio, né, na primeira leitura, ele joga tudo dentro do mesmo saco, e aí gera esse bolo de denúncias de corrupção. E aí, o que é que a gente faz com isso tudo, né? Só uma orientação, né, para aqueles que não têm o conhecimento ainda técnico da área jurídica, na verdade. Apesar de que a gente também não é essas coisas todas, né? Por favor, né? A gente tá no segundo período, né? Vamos manter nossa humildade aqui no lugar, né? Mas assim, o que a gente tá falando sobre a questão de leis em si, vocês conseguem encontrar facilmente, né? Colocando o Código Penal Planalto no Google. A primeira opção, vocês vão conseguir acesso ao todo o Código Penal atualizado. E justamente o que nosso amigo Davi falou, né? No artigo 317. Só lembrando que nessa parte do 317, né, ele está no título 11 dos crimes contra a administração pública, tá? Fica até mais fácil, né? Que se você quiser dar um Ctrl Fzinho, pesquisar lá, então se você não lembrar o número do artigo, é só colocar lá corrupção, que você vai achar, nem se preocupe. Brilhantemente. Então quer dizer que existe, na verdade, uma diferenciação entre os crimes de corrupção do cidadão, entre aspas, comum e o cidadão funcionário público, né, que exerce função pública, não é isso? Aí é que tá, meu velho, essa discussão é muito interessante. Se a gente, como o Cid maravilhosamente pontua, os crimes contra a administração pública, né, ali, o capítulo 1 do título 11, né, ele vai descrever ali os crimes praticados pelo servidor público mas os crimes do servidor público direcionados ao ente privado. Agora, se a gente for ali na parte que inverte o jogo, que a gente fala agora dos crimes praticados pelo o particular contra a administração pública, a gente pode ver ali no artigo 333 a corrupção ativa, né? E é interessante esse nome, né? A corrupção passiva e ativa. Faz parecer que a corrupção passiva a pessoa está ali só sofrendo a corrupção, quando na realidade, quando a gente lê o dispositivo, ele fala, né? Solicitar ou receber, ou seja, parte do servidor público, né? E na corruptiva oferecer ou prometer a vantagem devida a funcionário público. Mas aí a gente vê oferecer vantagem devida. A gente vai para corrupção passiva e tem lá receber vantagem devida. Ora, será que toda corrupção passiva ela gera uma corrupção ativa? Ou toda corrupção ativa gera uma corrupção passiva? Como é que a gente observa esse tipo de coisa, né? Assim, pelo que eu lembro, né, nas nossas saudíssimas aulas, né, digamos assim, né, a gente vê muito pela condição do verbo, né, como você acabou de explicar maravilhosamente, né, diga-se por sinal, a corrupção ativa, quando a gente remete ao verbo oferecer, ele remete ao verbo receber da nossa corrupção passiva.
Na corrupção ativa também, quando a gente fala do verbo prometer, na passiva nós temos como aceitar a promessa, sabe? E assim, a nível de curiosidade, né? O ato de... E sim, beleza, mas e quando o agente público, ou seja, o concursado, né? A pessoa que fez o concurso, trabalha na administração pública, solicita a propina, solicita o cafezinho extra, né, digamos assim. O famoso Guaranazinho. Aquela coca, paga a coca aqui pra nós. Lanchinho. Paga o lanche aqui pra nós. E aí, como é que a gente faz? Não, e o melhor, eu iria além, meu amigo. Quando a gente observa os outros crimes previstos ainda nesse mesmo capítulo, a gente vê ali o crime de concussão. É incrível a semelhança entre o crime de concussão e de corrupção passiva, né? Eu vou, a título de curiosidade aqui, ler para o ouvinte que tem a curiosidade de apreciar essa semelhança. Concussão, artigo 316. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A gente vai para o artigo 317, que é o seguinte, que é a corrupção passiva, e fala solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Ora, aparentemente o que muda é o verbo solicitar ou receber para o verbo exigir. E aí? E as penas, como é que fica, né? As penas que são diferentes, né? Pois é, o que vai depender, na verdade, né, é um pouco da jurisprudência, né? Porque a depender da situação e de como seja comprovada, talvez a pessoa, o corruptor, ou seja, aquele que pratica a corrupção ativa, talvez ele fique impune. Sabia disso? Exatamente. É engraçado, né? Né? Engraçado, né? Porque assim, quando a pessoa, o agente público, né, no ato de solicitar ou exigir a propina ou o famoso paga a nossa coca, né? Digamos assim. Uma parte da doutrina pode entender que o corruptor ele está sendo vítima desse agente público. Ou seja, ele não teria culpa, não teria como você pegar e condenar uma pessoa que também é vítima. Porém, né? Não infelizmente, né? Mas também é uma verdade doutrinária que a gente tem hoje em dia. É a questão que outra parte, né, acredita que não. A partir do momento que você aceita essa propina, você está sendo conivente e você está participando também dela. Então você tem que sim pagar pelo que você está fazendo. Eu acho que tem aquela questão também do poder que a sociedade dá, de certa forma, ao funcionário público, de vezes, né? Poxa, vamos imaginar uma situação hipotética, onde a gente tem um fiscal da vigilância sanitária e o dono de uma padaria ou de um restaurante quaisquer, uma pessoa que ali entenda de negócios, entenda de administração, mas por vezes não tenha tanta familiaridade com o Código Penal ou com os crimes propriamente ditos, ou com o ordenamento jurídico no geral, né? Ninguém tem a obrigação necessária de ter um aprofundamento de conhecimento em tudo que regula a nossa vida, necessariamente. Aí ele percebe, pô, o cara tá aqui solicitando, e se eu não corroborar com essa situação? Será que vai me prejudicar? Aí a gente pode observar talvez a diferença entre, né, a questão do solicitar ou do receber e a questão da concussão, né, o crime de concussão que exige, né? Imagina aí o fiscal da vigilância sanitária chegando lá e fala: seu Zé, tá tudo muito bonito aqui, mas eu por acaso vi uma azeitonazinha ali vencida. Acho que, sei não, viu? Isso aqui acho que eu vou ter que dar um embargo, não sei. Tá tudo muito bonito, mas e aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente conversa? Como é que a gente conversa? E aí? Isso aí já é corrupção, na moda da corrupção passiva propriamente dita, né? Porque corrupção é um ente subjetivo. O que é exatamente a corrupção? Quando a gente vai para a palavra corrupção, ela significa corromper, tornar pútrido, né? Tornar podre aquela coisa. E aí como é que a gente observa? E aí a gente já entra também no campo subjetivo e até da moral, por exemplo, né? Como o Davi falou, corrupção é até difícil a gente definir, né? Então, seria corromper, mas corromper o quê, né?
Então a gente sempre parte de um ideal, ou seja, de um absoluto, né? Do algo que seria bom por natureza e foi corrompido. Então a gente já entra em questões da antropologia per si, né? A antropologia raiz e essência, né? A antropologia que vai basicamente fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que é o homem em essência, né? O homem é essencialmente mau, essencialmente bom, ou por exemplo, o ideal, né? Como eu falei aí, o absoluto. Porque para a gente entender o que é a corrupção e como combatê-la, por exemplo, né? A gente tem que saber de onde surgiu, não é isso? E aí algumas diversas correntes ideológicas, ou até religiosas, por exemplo, vão tentar explicar essa origem tanto do universo quanto do ser humano e para onde estamos indo, né? Então para você ver que não é algo simples, é algo muito mais complexo, né? Algo muito mais profundo do que essa superfície que a gente vê, né? A gente vê a superfície a gente liga um jornal e é muito fácil da gente perceber a corrupção. A gente sai na rua, no trânsito, e também é muito fácil da gente perceber. Mas porque é uma profundidade por trás disso tudo muito maior, né? Exato. Mas aí, até de certa forma, também, não necessariamente com corrupção econômica, financeira assim, mas também da parte moral também, né? Porque você tá lá do nada, quem nunca viu ou até mesmo já participou, né? Tava lá dentro do carro, tá lá a fila para você poder entrar numa rua, a pessoa pega, desvia, corta a fila todinha e corta o carro lá na frente para poder entrar na frente. Tá entendendo? Isso também faz parte, infelizmente, né, do nosso, digamos assim, da nossa cultura, né? É um contexto cultural também intrínseco da humanidade também, né? E do brasileiro também, E né? mas aí, assim, será que é cultural ou é moral, sabe? Assim, quando a gente fala cultura, por exemplo, a gente pode perceber, como eu falei, a superfície, né? Então, assim, o brasileiro é um ser corrupto, o brasileiro é isso, é aquilo, como a gente até brinquei, né? Poxa, então quer dizer que o brasileiro oficializou a corrupção. Mas quando a gente vai ver na profundidade, né, a gente vai ver que isso perpassa, assim, o ser humano de geração em geração, e independente de região, independente de língua, de nação, a corrupção é um fato no ser humano, não é isso? E como o Cid falou, né? Citou o exemplo do trânsito, e talvez seja até um exemplo um pouco ainda mais distante da realidade de alguns, né? Por exemplo, não são todos que dirigem, né? Por exemplo, mas você pega, poxa, uma criança que, que rouba um pirulito da tiazinha na escola, sabe? E a gente vê, poxa, mas isso não é nada demais, superficialmente falando, né? Mas isso já demonstra que se uma criança fez aquilo, não necessariamente a corrupção, então, é algo que você aprende ou que você, como eu posso dizer, algo de cultura, né? A criança ainda não aprendeu muita cultura ainda do, da região, né? Então é algo mais profundo ainda do que uma mera superficialidade, mas... Com certeza. Só uma curiosidade, né? Que eu acho até importante para os nossos queridos ouvintes que também não tem essa prática jurídica em si, né? Se você tá na dúvida, tal crime, tal ação, será que eu posso ser punido penalmente? Será que eu vou responder criminalmente, né? Cara, na dúvida não faz, velho. E lembrando, né, que assim, o fato de você não saber não te exime da culpa, tá? Só pra ficar bem claro, né? Inclusive, Exato. isso tá Exatamente. até no nosso Código Penal, né? No Código Penal, no artigo 21, né? Ele deixa bem claro que o fato de você não souber não te exime da culpa, tá bom? E o que se fala é interessante, porque a gente começa talvez a perceber que o direito ele não vem meramente da palavra, alguém escreveu isso. Não, temos o professor Guilherme Nutt, um doutrinador bem conhecido, né? Doutrinador é aquela pessoa que tem um conhecimento jurídico
denso, né? O Nutt, ele é juiz de direito, tem uma profundidade teórica e por essa profundidade teórica ele consegue passar uma informação, ele consegue passar uma interpretação ampla, né, da questão. É o que a gente chama dos doutrinadores. O Nutt, ele define o crime materialmente. Como assim define material? O crime não meramente no que está escrito no Código Penal, mas o crime como a sociedade pode percebê-lo. Como aquela conduta que você sente no seu interior que, tipo, pô, se eu fizer isso, eu vou prejudicar alguém. Sabe? Se eu fizer isso, eu vou lesar alguém, eu vou expor alguém ao perigo. E disso é onde o legislador vai achar a fonte para conseguir criar esse tipo penal, né? Essa conduta que vai causar uma lesividade. No caso da corrupção, o bem o bem jurídico, aquele ente social que se busca proteger é justamente a integridade da administração pública. No exemplo que eu estava falando, pô, se o cara que está ali do fiscal da vigilância sanitária solicitando propina, ele não é o Zé que está pedindo dinheiro. Ele é o fiscal da vigilância sanitária que está pedindo dinheiro, né? Você não sabe o poder que aquele cara tem, você não sabe se é toda aquela questão do que vai gerar. Você não sabe, será que é só esse cara que vai gerar o crime que é criminoso? Será que a instituição inteira é criminosa? E se eu denunciar para alguém que esse cara está cometendo esse crime, será que as pessoas também vão? Será que as pessoas para as quais eu vou denunciar também são criminosas? Sabe? É daí que vem toda essa necessidade de se penalizar a questão da corrupção, né? Para poder gerar essa confiabilidade do cidadão no Estado que o rege, né? Que tutela seus direitos, por assim dizer. O problema disso tudinho, na verdade, é que, cara, isso causa um transtorno. Pense no negócio ruim. E isso é para todas as áreas, viu? Tanto para a educação, como para a saúde, e principalmente da saúde, porque quem depende de SUS hoje em dia, você vai para uma UPA. Claro que não são todas as UPAs que vão sofrer isso, ou não são todos os hospitais públicos. Mas, em geral, quando você tem uma cidade que ela está deficiente nesse sistema organizacional, né, vai se refletir tanto na saúde como na educação. Tenha certeza. Você vai chegar numa cidade, não vai ter médico, ou se tiver médico, não vai ter equipamento. E, infelizmente, quem paga por isso tudo, no final das contas, é a população. E é como o Léo fala, né, cara? Quando a gente vai ver, às vezes, os grandes corruptores, né? Como eu tinha citado, a corrupção passiva, ela coloca desde aquele guardinha que, para o direito, ele tem uma função vinculante, como fala. O que é a função vinculante? A função vinculante é aquela que fala, guarda, se você vê uma pessoa cometendo uma infração de trânsito, você tem que adverti-lo, sabe? Ou seja, se o fato dele não advertir, ele não multar quem comete a infração de trânsito, ele já está cometendo crime, inclusive que seria de prevaricação, a depender. Mas assim, esse tipo penal da corrupção, passiva, ele coloca desde o guarda até o deputado, que já tem uma função, como a gente fala, que é discricionária, né? Que a função discricionária, ela não tá dito, deputado, você tem que fazer isso. O deputado pode defender as suas causas, ele pode tentar ser um mediador ali daquela situação. E também é uma figura, diferentemente do guardinha, que vai ter muito poder, cara. Ele vai ter poder, ele vai ter foro, ele vai ter uma série de privilégios, um salário muito bom. Aí é como o Léo fala, né? É quando a gente começa a tentar... a gente se indaga de verdade, né? Por quê? Tá ligado? O cara já tem privilégio, já tem poder, tem um salário altíssimo, que é geralmente o teto do funcionalismo público, muito perto disso. Por que desviar? Também, né? Não é, velho? Por que desviar dinheiro, tá ligado? Você fica... Realmente, assim, essa questão moral da corrupção, essa questão ética, realmente é algo a ser explorado, velho. Pois é, o bom, né, pelo menos, é que o nosso advento, né, digamos assim, da nossa jurisdição, né, a gente consegue, de certa forma, contornar algumas coisas, né? Como, por exemplo, né, temos o Código de Defesa do Consumidor, né, que garante, né, uma indenização para eventuais danos coletivos causados por esse tipo de transtorno, né?
Também temos, e observação também, novamente, né? Ele é de 1990, ou seja, teoricamente ela é recente, né? Tem quase minha idade. Temos outras leis também que, desse mesmo período, que visam tentar contornar esse tipo de problema, que são as leis de crimes econômicos, leis de improbidade administrativa, licitações, que evita bastante aquele famoso, olha, o meu primo tem uma lojinha, precinho bom, vou comprar dele. Pronto, já Meu sabe, primo né? faz isso aí por metade do Oxe. preço. E faz metade do serviço só. É. Isso aí para uma escala milionária, às vezes Oh. bilionária de produção estatal que o Estado necessita. É realmente um tema assim a ser bastante explorado ainda nos nossos próximos episódios. Tenho certeza que... Aí. Fala aí, continua. Foi mal. Tenho certeza que tem muito pano para manga ainda para ser observado. Tem a questão da diferenciação dos tipos, né? Que tem uma conversa específica que a gente vai ter aí, ó. Quase spoilers aí dos próximos episódios. Sem Sem spoiler, mas, poxa, para o ouvinte que tiver curioso e tenha ficado um pouco indagado nessa questão da semelhança de alguns crimes, ali, crimes como a advocacia administrativa, pô, se a gente tá aqui falando que corrupção é algo abstrato de se definir, o que dizer do crime de advocacia administrativa, cara? O crime de prevaricação, caramba. Crimes que foram muito falados recentemente, né? Eu acredito até que fica até longe da pessoa conseguir imaginar que isso possa existir, de fato, sabe? Eu vou falar assim, porque uma coisa que Cid falou, né, que eu achei interessante, foi que acho que Davi também chegou nesse ponto que a corrupção está presente não apenas na política, né? A gente quando vê pensa em corrupção, a gente pensa logo tanto no funcionalismo público quanto em outras áreas assim do meio público, né? Mas a gente vê que isso tem uma repercussão tanto na educação quanto na saúde. Tudo está ligado, né? Tudo está ligado. Então, é por isso que a gente se encanta, a gente vê um encantamento muito grande, por exemplo. Vamos tranquilo, a gente corta as partes de Pronto, essa parte a gente corta. Mas, pronto, 1, 2, 3, respira. É por isso que a gente vê um encantamento muito grande no cenário político atual brasileiro por uma esperança e por um discurso anticorrupção, né? Então, até agora, nesse clima de eleições, a gente vai ver que o discurso anticorrupção vai ser um discurso muito forte, que vem ganhando muitos adeptos, né? Por quê? Porque se, por um lado, a corrupção significa tudo isso de mal, né? De corromper algo que era algo que era o ideal, né? Algo que era bom. Por outro lado, a gente tem essa esperança pelo contrário da corrupção, que ao meu ver seria o quê? A purificação, ou acho que a palavra melhor seria redenção, né? Então a gente, o ser humano em geral, e analisando o cenário brasileiro atual, a gente vê que é um cenário muito carente e muito esperançoso por uma redenção, alguém que venha acabar com essa corrupção. E por isso que a gente vê tanto sucesso em discursos tanto populistas como esse discurso mesmo anticorrupção, né? E é uma coisa interessante da gente analisar, né? Pelo viés antropológico, sociológico. Agora, como o Léo bem fala, como também casa interessantemente com a minha fala do início, né? A corrupção no Brasil começou com o próprio país, né? Então, eu acho que para além do discurso, o mero discurso de combate, que por vezes, como bem dito, ele pode ser apenas um discurso populista, travestido de uma pseudo-moral, eu acho que também tem a questão da educação em direito, sabe? Não a questão de formar a população em direito, nada disso, mas eu acho que uma educação mais sofisticada para as pessoas terem a capacidade material de realmente dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui é realmente errado, isso aqui vai prejudicar muitas pessoas, ou por que isso aqui está sendo feito, a quem isso de fato beneficiará, a população
ou ao interesse privado de alguma pessoa, sabe? Então eu acho que essa é a importância de algumas atividades como essa, por exemplo, que a gente está aqui tentando trazer as nossas indagações sobre essa questão da corrupção, tanto no crime propriamente dito, quanto a questão moral, histórica, para evitar essa repetição histórica que é típica do Brasil, de repetir o passado, de não olhar para o que aconteceu, né, e de cair, infelizmente, nessas demagogias que circundam a nossa sociedade desde sempre. Então, assim, a gente bateu um papo bem legal. Por mim, a gente ficava aqui mais um tempinho aí, mas tem hora, né? Então, a gente bateu um papo legal aí. E já indo para a conclusão, né, para o final desse primeiro episódio, que foi mais uma introdução. A gente falou de tudo aí e foi bem interessante, mas imagino que esse podcast agora inicial tenha deixado algumas dúvidas, levantado algumas questões e que a gente vai desenvolver ao longo ao longo dos outros podcasts com convidados especiais. Vocês podem citar alguns, dar um spoiler. Ou querem deixar para ser surpresa? Só vamos falar alguns cargos só, né? Temos um procurador-geral do Estado, né, vindo aqui, que é inclusive professor de ética, extremamente conceituado na faculdade, uma pessoa muito querida também, um ótimo professor. Vocês sabem quem era, então, mas vamos deixar na surpresa. Temos também uma AGU, né, que é uma advogada-geral da União, extremamente competente, também muito querida também, uma ótima professora. Vou dizer, viu? Esse papo com a AGU, olhe, eu quero muito saber aonde termina a negociação e onde começa a corrupção, tá? Esse difícil, tema viu? Aí, difícil, pô. Difícil. Essa eu quero ver. E sem contar que a gente também não pode esquecer do nosso querido delegado, né? Que eu também não vou citar nomes, mas vai vir um delegado e vamos esperar, né? Cenas para os próximos episódios. Pois é isso aí, galera. Muito obrigado por terem participado até agora. Um imenso abraço, um imenso carinho para vocês que estão nos escutando. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, não deixe de comentar aqui. Gente, tô com dúvida, por favor, responda aí isso aqui. A gente vai ter o maior carinho de responder vocês. Críticas e sugestões de temas a serem abordados também, por favor, sempre agregar aí o trabalho. Isso aqui é para ser uma interação de alunos por alunos e para alunos. Com certeza. Uhum. Com certeza. Então é isso aí, Então, pessoal. boa noite. É isso. Boa noite e até o próximo episódio. Tchauzinho.